Sejam todos bem-vindos a mais um Papo do Professor de Norte a Sul. Eu e o professor Viegas. Boa noite, professor Viegas. Boa noite, professor Fabiano. Tudo bom? Mais um para a gente, comemorar esse sucesso desse quadro aí. Hoje com um papo muito especial. Mais um papo com o professor aí. Vamos falar sobre a depressão dos alunos na sala de aula, né? Isso. E hoje nós vamos ter duas convidadas, duas alunas sergipanas, né? O pessoal aí vai gostar da novidade. Teremos convidados especiais, alunas sergipanas, falando sobre esse tema. Como o professor já disse aí, nosso tema hoje é a depressão na sala de aula. Como o professor deve trabalhar isso? Será que ele é habilitado? Será que ele é ensinado a perceber a diferença entre a tristeza e a depressão? E ver também os números, dessa doença que assola a sociedade, não só brasileira, mas todo o mundo, todo o planeta, uma das doenças que mais matam aí no mundo. Mas antes de começarmos, que tal dar boa noite ao pessoal aí? Tati já chegou, boa noite. Quem mais? Boa noite, Tati Viegas, boa noite, Marco Dantas, tudo bom? Essa preparação aí a gente não tem, né? Eu, pelo menos, não tive na licenciatura, né? Muito pouco, né? Que se tem essa preparação. Dá. Muito pouco, é um tipo de preparação que nós passamos muito rapidamente quando, na disciplina de psicologia, desenvolvimento, e da aprendizagem, mas você não tem subsídios para trabalhar de fato, a predisposição, para trabalhar de fato a doença, não como médico, até para perceber a diferença entre uma tristeza e, de fato, as consequências de uma depressão. Justamente por essa mudança que está acontecendo, né, que está aparecendo cada vez mais casos de alunos com depressão, né, na escola, deveria ser mais aprofundado, né? Talvez as universidades tivessem, as faculdades, né, tivessem que mudar um pouco o currículo, né, e tratar mais sobre esse assunto e preparar mais os professores, né? Sim, já que a depressão em si, ela está dentro da sala de aula, devido àquela quantidade de alunos, quando você procura, tem 2, 3, 4, 5, que tem um desenvolvimento muito baixo, e às vezes é uma consequência da própria doença, que é vista pela sociedade, parte da sociedade não como uma doença, é vista às vezes como uma preguiça, é vista muitas vezes com um olhar, negativo. E até, professor, não só na sala de aula, mas a depressão de colegas professores. Nos cobram, né, da gente fazer essa detecção, né, como professor, mas eu estava pensando hoje, né, a quantidade de colegas, eu sei de vários casos, né, de colegas que estão passando, mesmo antes da pandemia, por problemas de depressão, né, a verdade é que o magistério está adoentado, né? É verdade. Por todas essas questões que a gente já vem tratando, né, nas outras lives aí, né, questões, né, salariais, de condições de trabalho e tal, né, e como é que uma pessoa que está nessas condições vai ter a condição, né, de detectar o problema do aluno? Muitas vezes ele está com um problema tão grande dele mesmo que ele não consegue enxergar, né, é muito difícil, né. Me desruga tudo a minha pele. O ano passado, nós tivemos umas reuniões lá na escola justamente sobre isso, né? Para a gente fazer listas de alunos que a gente considerasse que a gente estava verificando que pudesse ter algum problema. Uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de comportamento, né? E então nós fizemos uma lista porque chegou uma estagiária lá uma psicóloga, né? De estagiária, né, para ficar lá na escola, acho que uns 3 ou 4 meses, né? Então ela montaram uma sala para ela lá e tudo. Eu sei que parece que agora até por lei é obrigatório, né, Fabiano? Mas a realidade nas escolas nós não temos, né? E sabe que foi uma coisa muito boa, Fabiano, porque a gente conseguiu passar os nomes desses alunos e ela foi chamando aos poucos os alunos. Muitos alunos mesmo procuraram por conta própria, né? E se fazia então diverso, né? Então, assim, eu acho que foi uma coisa muito positiva e a gente viu melhoras em alunos, né? Que nós tínhamos passado essa lista, né? Os nomes na lista, né? Então, eu acho que é uma coisa
que tem que se trabalhar mais dentro das escolas, né? Que ajuda até na parte do ensino mesmo, né? Porque Sim, se o aluno a consequência tá bem, é o ensino. ele não vai conseguir captar, não adianta, né? A consequência é o ensino. Você tocou num ponto bem crítico. Por exemplo, quando se tem um acompanhamento psicológico dentro da escola, que já era obrigado por lei, mas não era cumprido, e ainda na grande maioria não é, se a gente aprende o psicólogo na escola, ela é de fundamental importância para diminuir esses impactos, né? Porque é um profissional especializado para ouvir, para dar atenção e para ajudar na possível solução, na recuperação desse aluno e também desse professor. É claro que hoje, especificamente, é a questão do aluno em sala de aula com depressão, como o professor pode perceber, como ele pode ajudar, mas para isso ele também tem que estar bem mentalmente. O professor tem que estar bem, né, para poder ser um amparato, para poder ser um ponto de apoio para o aluno. Então, é de importância falarmos sobre isso. Com relação à depressão, professor, nós sabemos, né, que é esse estado, alguns dizem que é um estado de alma, um estado de espírito, é um comportamento, um distúrbio de comportamento. Existem várias teorias que tentam descrever o que vem a ser a depressão. Mas o fato é que ela não tem cara, certo? Ela pode ser confundida com outras pessoas, com outras doenças. Ela pode, na verdade, trazer um sorriso, né, no rosto e por dentro muita tristeza, muita angústia, muitos cortes, que é geralmente o problema da maioria dos nossos jovens, né, que tem ou depressão ou ansiedade, geralmente dos 14 e 21 anos, que é a faixa etária, talvez, de confusão, de decisões, de trabalho, de mundo, de percepção de quem sou eu dentro do universo e qual a minha importância. Talvez eu não esteja aí preparado para isso. E aí acarreta tendo esses problemas. E a sala de aula... Eu já vi casos, teve alunos que me falou assim, não, na verdade eu sou assim porque a minha família não me dá atenção. Isso, então ele tem que chamar uma atenção. Para chamar a atenção do professor, dos colegas, da direção da escola. Ele é o piadista. Ele não tem atenção em casa. Então também uma outra maneira. Ele tem um comportamento, né? Que são os dois extremos. Mas o Pedrinho, o fulano, tão alegre, tão feliz, chegou a cometer, por exemplo, suicídio, que é muito comum e vem crescendo muito entre os jovens brasileiros, né? Aproveitando para falar de setembro amarelo, né? Que aí deve ser de setembro a setembro sempre. Mais de 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão no mundo. E no Brasil são cerca de 12 milhões. Né? Diagnosticados. Então, olha que interessante. Quando é interessante. Porque o que acontece? Aumenta muito a cobrança, a responsabilidade. Tu tem que passar no vestibular, tu tem que passar no Enem. O que tu vai fazer depois que tu sair do ensino médio, né? Então a pressão aumenta muito. A falta de entusiasmo, energia, a falta de motivação, o afastamento, o isolamento de atividades sociais, a confusão, a dificuldade de tomar decisões, o baixo rendimento escolar, né? Que é o que geralmente chama a nossa atenção primeiro. Nossa atenção, problemas alimentares, insônia. Muitos alunos relatam para mim problemas de insônia. É interessante, Viegas, que não vem só um problema, ele vem acarretado. Alguns são notáveis, são notórios, por exemplo, os das notas. Quando você procura saber o motivo da nota, tem uma relação familiar por trás, muitas vezes. Tem uma questão da alimentação que já também parte da familiar. A depressão, quando ela se mostra através desses sintomas aí, nunca vem um sintoma sozinho. Vem a sonolência, né, que é muito comum, vem a apatia, a tristeza muito grande, né, que são os casos mais agudos de comportamento. Olha o último item que a gente tinha comentado, Fabiano, a inquietação ou a irritabilidade, né? Aqueles alunos muito inquietos também, né? E às vezes violentos. Nós temos aqui duas convidadas que estão lançando um projeto, viu, professor, bem interessante, chamado Viver Sempre, aqui em Aracaju, mas é para o Brasil todo. O nome do projeto é Viver Sempre, de setembro a setembro. Eu tenho aí a Ana Santos, 16 anos. A Ana sonha em ser veterinária, né, ou advogada, gosta de ler, ouvir música e conversar com os amigos. E eu tenho a Raquel, também sergipana, né, Raquel Barbosa, 14 anos, sonha em fazer medicina e gosta de coisas simples, como, por exemplo, ler e ouvir músicas. E elas são nossas convidadas de hoje. Sejam bem-vindas. Tudo bom, Ana? E tudo bom, Raquel? Como é que vocês estão? Tudo bem?
Essa camiseta aí é da escola ou é desse É grupo da de minha, vocês? Não interessa pra você, palhaço. é da nossa escola, né? É Ah, que legal. Também tá com a camiseta da escola? Não tô. Mas eu tenho aqui duas, viu? Eu tenho duas também, né? Ah, se vocês me dissessem, teria vestido da minha pra ficarmos, ó, nós três aqui com cara de Dom Luciano. Sejam bem-vindas. Eu gostaria de saber, por exemplo, vamos começar pela Ana, né? Ana, ela é uma das fundadoras do grupo Viver Sempre. Ana, eu queria que você mostrasse pra gente, pro Brasil que vai depois, o que é o grupo Viver Sempre e como é que ele está iniciando e o que ele quer falar, né? Já que ele está no mês de setembro, que é um mês de combate ao suicídio e à depressão. Boa noite, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz. Bom, o nosso projeto, vamos começar assim, exemplificando um pouco de como ele surgiu. No período dessa pandemia, a gente percebeu que, infelizmente, a taxa de suicídio, de depressão e ansiedade cresceu, principalmente entre jovens e adolescentes. Juntamente com minha amiga Lara, que até então eu não conhecia ela no colégio, a gente não tinha nenhum tipo de contato, nos conhecemos durante a pandemia, nós resolvemos colocar esse projeto em prática para ajudar pessoas que sofrem com depressão e ansiedade, conversando, dando apoio e escutando. Porque a gente sabe que quem sofre com isso, principalmente quer uma pessoa para dar apoio, para estar ali escutando, aconselhando. E infelizmente muitas não encontram isso dentro de casa. Assim como eu acho que a maioria, a gente tem, os adolescentes têm um costume, assim, que eu digo que hoje em dia para mim era ruim, mas que eu tinha muito de guardar tudo. Tudo. Acontece alguma coisa ruim, a gente não conta pra ninguém, a gente guarda com a gente. Se alguém machuca a gente guarda pra gente. Se alguém fala de nossa aparência, que infelizmente acontece muito, a gente guarda pra gente. E a gente sabe que isso acaba desencadeando, né? Depressão, ansiedade. E nosso intuito é esse, ajudar as pessoas, porque a gente sabe como é ruim. Eu particularmente, eu digo que um dos principais lugares que eu encontrei apoio foi na escola. Foi um professor. Eu não sou sergipana, eu vim de Belém do Pará. E eu encontrei apoio no meu primeiro colégio logo quando eu vim para cá. Eu me senti super bem acolhida. Então não tenho palavras para expressar a minha gratidão por quem me ajudou e por poder estar ajudando o próximo também, que eu acho bem importante, ainda mais nessa sociedade que a gente vive. O Grupo Viver Sempre tem o objetivo de ouvir pessoas que precisam ser ouvidas e que tenham uma predisposição à depressão ou ansiedade, é isso? É. Isso. Mas esse grupo foi criado Isso por mesmo. vocês mesmo ou não teve participação de alguma entidade? Ou foi algum professor que iniciou com vocês? Ou foi a iniciativa foi de Não. vocês mesmo? Não interessa, isso é problema meu. A ideia do projeto foi de Lara. Ela já tinha em mente desde o começo do ano, só que ela não se sentia encorajada. Então, no momento da pandemia, ela conversou com alguns amigos que nós temos em comum. Eu não conhecia ela, não tinha o mínimo de contato. E por esses amigos que a gente tem em comum, ela me perguntou se eu queria participar, me pediu para mim chamar algum professor. E eu escolhi o professor Fabiano para nos apadrinhar, porque eu gosto muito dele, tenho um carinho imenso por ele. Desde que eu entrei na escola, ele me recebeu super bem. E a gente acabou colocando ele como nosso professor. E foi isso, gente. Muito feliz também, né? Porque eu acho que a gente acreditava, assim, que o projeto poderia crescer, mas não tão rápido assim. E começou agora na pandemia ou foi durante as aulas presenciais mesmo? Não sei. Começou agora durante a pandemia, por meio de conversas. A grande dúvida que nós temos, a grande curiosidade que nós temos é a seguinte: só pode fazer parte quem tem depressão, quem tem ansiedade? O grupo, aí é uma pergunta que todo mundo já me fizeram lá atrás, Fabiano, mas qualquer pessoa pode participar? Ou então assim, eu quero ajudar, quem quer ajudar? Aí você se inscreve, participa de um grupo como esse. A pergunta que se faz é, nem todo mundo que participa do grupo tem ou teve depressão. É isso, Raquel? Exatamente, tipo, um exemplo disso sou eu. Eu nunca, graças a Deus, nunca passei por nenhuma situação de depressão, nem nada do tipo. E que, na verdade, quem quiser entrar é aquele que quer ajudar, tendo a depressão, porque já tem um certo conhecimento de como foi passar por isso,
e pessoas que realmente querem ajudar as pessoas a sair daquilo. E é como o senhor falou, o projeto, na verdade, é que a gente seja ouvinte dessas pessoas. Nós não somos psicólogos, não somos especialistas em nada, então a gente nunca vai estar ali para tratar as pessoas. A gente vai estar ali para ser uma válvula de escape. A gente vai conseguir fazer com que elas falem um pouco sobre aquilo e se sintam melhor, porque a gente sabe que desabafar sobre as coisas é um meio muito importante para tirar aquele peso do coração que as pessoas normalmente têm. O Marcos Dantas aí, o Marco Dantas faz parte do grupo aí, é professor? Sim, o Marcos Dantas aí, ó. Ele já colocou aí, ó. O Marcos Viver Sempre SM. É o Instagram. O Instagram é o Instagram do grupo. O Marcos Dantas aí faz parte do grupo, sim, é um grupo que é misto, né? Tem meninos e meninas. Mas uma perguntinha, eu fiz para a Raquel, vou fazer para a Ana. Ana, você participa assiduamente do grupo, foi lançado por Lara, que procurou você. Mas, no caso, você passa por tratamento psicológico, você já precisou de psicólogo, e a partir daí você viu a necessidade de conversar com outras pessoas também? Se a pessoa se sente à vontade para participar, pode participar. A nossa, assim, quando eu estive, eu não cheguei a precisar de um psicólogo. Graças a Deus, acho que não se agravou tanto assim, porque eu tive a ajuda de um professor, né? Entendi. E eu acabei não precisando de um psicólogo, foi a partir de conversas com o professor, de a gente poder desabafar um com o outro, dele estar sempre procurando me ouvir. Mas assim, né, tem casos mais graves, a gente sabe que sim, e depende da pessoa, assim. Eu não precisei. Nós lemos aqui rapidamente, eu e o professor Viegas, né, que a grande quantidade de jovens com depressão ela é enorme. E o Brasil, por exemplo, é o maior da América Latina, não só em tamanho, mas em número também de jovens depressivos. Né? E a gente também debate muito isso, porque talvez seja o momento de vocês escolherem que profissão seguir, quais sonhos, as dúvidas, o crescimento do corpo, a responsabilidade. Você acha que esses estados, às vezes, de ansiedade, se deve ao quê? Por exemplo, quando é que você fica ansiosa? Quando é que você acha que não está bacana para você? Na verdade, é como o senhor já até havia comentado antes, essa idade é exatamente aquela em que, de certa forma, a pessoa toma mais decisões na vida dela. E muitas vezes decisões que nem ela mesma está pronta para tomar. E isso acaba desenvolvendo esse tipo de problema. E eu vejo assim, pelo menos, a ansiedade, ela na verdade é um passo antes de uma depressão. Nem sempre a pessoa vai chegar ao nível de ter uma depressão, mas a ansiedade, ela às vezes faz com que a gente tenha problemas mais sérios, acaba fazendo com que a gente tome decisões erradas, desenvolve uma depressão futuramente. Então, essa idade é complicada porque a própria sociedade já normalizou o jovem ansioso. O jovem ansioso, o jovem depressivo. Hoje em dia, os próprios jovens, muitos, confundem ter uma depressão, ter ansiedade com um simplesmente momento nervoso. E o maior problema de tudo é que é complicado para quem quer identificar quem tem realmente a depressão, quem está com algum problema naquele momento. E isso faz com que a sociedade veja aquilo como algo irrelevante, causando muitos problemas gigantescos por causa disso, porque as pessoas não são vistas como pessoas que precisam de ajuda e às vezes se torna tarde demais, porque às vezes a própria pessoa não se toca que tem depressão, que é uma pessoa ansiosa, e quando vai perceber que está daquele jeito já é um nível muito avançado daquilo, em que ela não sabe o que fazer. E às vezes não tem quem recorrer. Tem certeza que tu não fez psicologia já? Não. Eu acho que já tá formada, hein? Eu acho que já é formada, hein? Preparada, garota, né? Fabiano, eu ia perguntar o seguinte para as gurias aí. Se esse grupo é só para vocês aí, vocês estão pensando em fazer só para servir? Abre, que ela vai.
Se a gente quiser fazer um intercâmbio aí entre, por exemplo, também Rio Grande do Sul e Sergipe, eu tenho certeza que se eu indicasse para vários alunos aqui do Rio Grande do Sul, talvez eles tivessem assim, interesse em participar desse grupo, né? Bom, quem quiser participar do nosso grupo, é só chegar lá no direct do projeto, que tá lá no Instagram, @viversempre, SE. Pode entrar lá, que eu e as meninas vamos estar online para falar com você, para explicar tudinho. E de lá a gente encaminha você para o nosso grupo. Viu? Então tá. Ó, para aí. Vocês viram como estão profissionais as meninas? Ó, passa no Instagram, conversa no direct e a gente caminha para o nosso grupo. A coisa é pesada, né? E eu fico muito feliz quando eu ouço as meninas falando sobre isso. Você brincou com a Raquel, falou da psicologia. A Raquel, ela tocou num ponto interessantíssimo, que é do preconceito, de como diferenciar quem tem o problema de quem não tem o problema. Porque acaba caindo descrédito. E aí as meninas podem falar sobre isso. A gente chegou a conversar. Tem expressões que magoam muito quem tem a doença. Concorda, meninas? Tem expressões que magoam quem tem, que colocam em dúvida, como se aquilo fosse simplesmente um desinteresse pela vida. Eu queria que vocês comentassem sobre isso. É realmente algo complicado, porque uma pessoa, quando ela tem depressão, ela nunca vai querer passar para os outros que ela tem depressão. Ela sempre vai tentar fingir estar bem, estar se sentindo normal, como se nada estivesse acontecendo. E são os pequenos detalhes. Bom, acho que a mais famosa expressão que a gente escuta é que é frescura. A gente sabe que depressão e ansiedade em nenhum momento é frescura, não é para chamar atenção, não é falta de Deus, não é coisa de filhinho de papai e mamãe, de quem não tem o que fazer. Depressão e ansiedade são coisas sérias que, infelizmente, a sociedade insiste em ter esse preconceito. A gente sabe que, hoje em dia, a gente pode até conhecer, muita gente pode até conhecer gente que sofra com isso, mas finge que não vê, finge que não conhece. E isso magoa muito, porque às vezes a gente está tentando se abrir com alguém e a pessoa não está nem aí. Então, as famosas expressões que a gente escuta, que é falta de Deus, não tem que fazer, é isso daí, se você estivesse fazendo as coisas em casa, não estava com a cabeça desocupada para pensar nessas coisas. São o tipo de expressões que a gente tem que evitar ao máximo falar. A família é importante nesse processo? Sim, muito, muito, muito importante. Na realidade, a nossa família é importante em todos os processos da nossa vida, né? Mas a gente precisa muito mais dela quando a gente sofre desses tipos de problemas, como a depressão e a ansiedade. O que te incomodava, que te deixava ansiosa ou depressiva, e você sentiu que poderia buscar apoio em um professor? O que é que te incomodava? Dizem que a depressão geralmente... Vou mostrar para você daqui a pouco aí na telinha, Viegas, tem uma telinha muito massa aí, quais são os motivos que levam a pessoa à depressão. São vários, é claro. Mas você acha que você ficou triste naquele aspecto mais sombrio, por quê? Assim, quando eu me mudei para cá, para Sergipe, eu fiquei um pouquinho apreensiva, porque eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Era um local novo, nunca tinha saído da minha terra natal. E quando eu cheguei aqui, eu fui estudar no aeroporto. Só que eu sempre fui o tipo de pessoa que tinha um pouco de dificuldade em relação à minha aparência. E quando eu fui à escola, eu sofria muito por causa disso. Eu já vinha desde quando eu era criança, mas eu não ligava. Só quando eu me mudei pra cá, fiquei um pouquinho mais sensível e acabei acumulando muita coisa que as pessoas me falavam. Aí, o que aconteceu? Brincadeiras por eu ser morena, brincadeira de cabelo, brincadeiras por causa de meu corpo, de meu jeito, e essas coisas aos poucos foram magoando justamente porque eu não quis dialogar isso com ninguém no começo. Aí quando eu me mudei para o bairro onde eu moro agora, atualmente, no Eduardo Gomes, eu conheci um professor no meu colégio antigo que me ajudou muito em relação a isso, que era meu professor de matemática. Hoje em dia eu tenho um carinho muito especial por ele, gosto muito dele, é uma ótima pessoa. Ele foi conversando comigo, não só comigo, com a turma toda, ele conversava, porque muita gente... Matemática. Ele também, ele era nosso professor de matemática aqui, mas ele era professor de religião em outra escola. E então ele sempre tocava nesses assuntos com a gente.
E ele foi o personagem principal, assim, na minha história, assim, na minha vida, marcou muito, eu sou muito grata a ele. Eu tenho uma pergunta para elas a respeito dessa situação agora das aulas remotas, né, da pandemia. Tem acontecido muito com os meus alunos, deles entrarem em contato comigo, às vezes, me mandarem mensagem, né, em privado, eles, né, usam. Eu não passo o WhatsApp, mas eles passam pelo Instagram, pelo Facebook, né? Professor, eles justificam, né? E até por e-mail também, eles justificam assim, senhor, desculpa, eu queria te pedir desculpa, eu não tenho entregue as últimas atividades porque eu não estou me sentindo bem. Isso tem acontecido, sim, em vários casos que têm me mandado mensagens. Aí normalmente eu passo para os meus colegas também no grupo do WhatsApp, né? Inclusive até uma boa aluna esses dias que estava entregando todas as atividades, ela me mandou a mensagem e falou isso, que ela nesse momento não estava se sentindo bem, né? Até a princípio eu disse para ela assim, não, né, tu tem que ver que é o momento, né, a hora que tu estiver se sentindo melhor, tu pode mandar todas as atividades e tal, mas conversa com a tua mãe, né, porque eu acho que o primeiro passo é conversar com os pais, né. Eu acho que tem que ter esse diálogo com a família. Então, eu até porque eu conheço a mãe dela, né? Eu falei assim, conversa com a tua mãe, então, fala que tu tá assim, né? Eu queria saber de vocês, né? Se vocês têm percebido isso em colegas, mesmo esses que não fazem parte do grupo de vocês, vocês têm percebido esse tipo de comportamento dos colegas de vocês na escola? Não porque vocês não estão na escola agora, mas lá no Classroom, né? Vocês têm percebido que os alunos não estão entregando as atividades e tal? Ou eles relatam para vocês alguma coisa nos grupos de vocês do WhatsApp? Seu Rolando Lero! Há muitos relatos nos grupos de pessoas que não estão conseguindo compreender o conteúdo dessa maneira, que não estão conseguindo lidar com a situação em si que está acontecendo, porque além da mudança drástica que houve, ainda tem o próprio problema do Covid, que as pessoas ficam temerosas de acabar pegando, algum familiar pegar. Tem muitos que estão trabalhando durante essa pandemia e que, na verdade, não só a rotina de estudos mudou, mas toda a rotina teve uma modificação grande. E é aquele negócio, voltando para o ponto de que existem pessoas e pessoas, existem aqueles que muitas vezes, infelizmente, usam esses tipos de problemas que são sérios como desculpa para não fazer as coisas, para não participar das coisas, e existem aqueles que realmente não estão conseguindo lidar com tudo que está acontecendo, porque não é fácil. Não. Vai muito de cabeça para cabeça. E é isso, muita reclamação, muitos dão argumentos para o que está acontecendo realmente. Outros dizem, mas eu não estou conseguindo, mas não está participando das aulas, não está fazendo isso e aquilo. Então é muito relativo. Dá para perceber quando uma pessoa se esforça para tentar fazer aquilo, mas não consegue. E quando a pessoa simplesmente diz que não consegue, mas é perceptível que ela não tentou fazer isso. Boa fala da Raquel. E você concordar, Viegas. Olha, quem é bom aluno continuou bom aluno desde na pandemia, concorda? Quem já não fazia, aproveitou-se da pandemia para dizer que tem fraquezas. É o que ela acabou. Realmente, a pessoa tem problemas. Casos, que ela falou ali, né, Fabiana? Tem alguns casos que a Raquel falou que realmente são verdade, é verdade, né? Por exemplo, assim, quando tu conhece o aluno, tu sabe que ele é bom aluno e tal, e que ele te relata isso, tu acredita, né? Por exemplo, o caso dessa aluna, eu acreditei, porque ela é boa aluna, né? Então, assim... Você sabe que ela está presente. Ao mesmo tempo, Fabiano, eu fiquei preocupado, né? Porque se ela é uma boa aluna e está reagindo assim... Né? Ela é um referencial para você. É preocupante mesmo. Muita questão da conduta. Na tela aí tem a mãe da Ana Cristina, né? Ana, manda um abraço para sua mãe. Para a Ana Souza aí, ó. Sua mãe tá na tela. Manda um abraço para ela. Tá te elogiando aí. Souza Dias, né? Parabéns, a dona Sachia. Sua filha se expressa muito bem aí. Mais uma vez ela tocou num ponto importante. Eles reclamam, de fato, a mesmo, mas em compensação ao uso dessas atitudes por pessoas que agem de má fé. Ana,
Fala um pouco sobre o que está acontecendo no seu grupo, por exemplo. Há uma reclamação com relação a isso também? Sim, muitas reclamações, muitas. No começo, estava todo mundo conseguindo levar as atividades certinho, mas aí, um tempo que o pessoal começou a me... Tiveram algumas pessoas que chegaram para relatar que já tinham desanimado, porque tinha batido uma tristeza, não queria mais, estava quase desistindo de estudar. Eu recebo muita reclamação, assim, principalmente de algumas pessoas da minha sala, porque eu sou uma das representantes de lá da sala de aula, sou líder, e ele sempre vem muito me reclamar que atividade, eu não tô dando conta, tá difícil. Muita gente toma conta do irmão, porque o pai e a mãe não parou de trabalhar durante a pandemia. E nem todo mundo consegue, né? A realidade de cada um é diferente. Que tomava conta de irmão, que trabalhava, porque a mãe e o pai não parou de trabalhar por causa da pandemia. Muita gente disse que estava muito corrido, porque às vezes havia um horário já todo certinho, mas a gente sabe que acabou tendo muita mudança de horário por conta da pandemia mesmo. E eles pararam de entregar, assim, as atividades. Muitas pessoas. Para vocês, agora para vocês duas, a pandemia deixou vocês abatidas em algum momento, se sentiram também tristes em algum momento? Que vocês se viram fracas e talvez com vontade de desistir? Ou vocês não passaram por esse processo? Eu acho que todo mundo tem altos e baixos o tempo todo. Não importa a situação. E quando há mudança, esses altos e baixos são maiores ainda. E no meu caso, eu acho que eu fui meio que ao contrário dos outros. Eu comecei um pouco desanimada, porque eu tinha acabado de começar meu primeiro ano, tinha mudado de escola. Fundamental, né? Mas aos poucos eu fui percebendo que eu precisava começar a agir, porque senão eu iria acabar ficando para trás disso tudo que estava acontecendo. E aí foi que eu comecei a me acostumar com esse novo método. Mas já tive dias que eu não queria estudar de jeito nenhum, não queria nem assistir aula online. Tinha dias que eu ia para entregar e ficava muito triste porque eu não queria entregar a atividade. E é aquele negócio, ninguém vai estar bem 100% do tempo, o tempo todo, 7 dias por semana. Ninguém vai estar totalmente disposto a fazer as coisas, porque a gente sabe que estudar é complicado. E quando a gente tem um contato, por exemplo, com os professores na sala de aula, presencialmente, cara a cara, já é complicado. Imagine se você não tem um contato tão grande com eles, um acesso tão abrangente a essa parte da educação, né? Que a gente tem a internet, aí muitas vezes falam: mas vocês são jovens, vocês conhecem a tecnologia. Nesse momento de pandemia, eu descobri que eu não sei nada praticamente de tecnologia. Eu sei o básico do básico. E é isso, eu não estive bem o tempo todo, mas graças a Deus não me senti tão mal quando muitas pessoas têm se sentido, muitas pessoas têm relatado que se sentem mal. E é normal haver esse desânimo. O problema é que alguns têm a capacidade de sair desse desânimo e outros não. É como a Ana falou, vai da realidade de um para a realidade de outro. Não dá pra gente falar de um modo geral, sendo que a gente só conhece a nossa história. Teve momentos que eu pensei assim, em sinceramente não fazer mais nenhuma atividade, porque desanimou muito. Tá sendo muito complicado. Mas tô aqui, né, firme e forte, seguindo, entregando atividade, fazendo simulado, e seja o que Deus quiser, louca pra voltar pra escola. O que vocês acham que para a maioria dos alunos nesse momento que estão achando assim que está atrapalhando mais, assim, se é a questão da matéria, se é aula remota ou se é esse medo de voltar à aula presencial, medo do Covid, né? O que vocês acham que está sendo pior nesse momento, que é encarar esse novo tipo de ensino,
ou ter que voltar às aulas presenciais, né? Não interessa pra você, palhaço. Eu acho que, na verdade, é tudo consequência do outro. Veio o Covid, aí todo mundo começou a ter medo do Covid, aí do nada as escolas fecharam, aí todo mundo ficou se perguntando o que é que ia acontecer. Aí começou esse tipo de ensino totalmente diferente do que a gente está acostumado, que não é fácil a gente começar a aprender de uma maneira diferente do que a gente já estava aprendendo antes. Então eu acho que não existe um medo pior. Existe o medo do que vai acontecer quando tudo isso acabar, se tudo isso que a gente está fazendo agora está valendo a pena, se quando voltar, vou reprovar, eu não vou passar direto, mas não vou aprender. É muito complicado, porque existem várias paranoias, várias hipóteses do que pode vir a acontecer. E eu não acho que exista um medo pior, eu acho que é o conjunto de tudo isso que causa essa confusão na cabeça dos jovens, dos adultos que estão perdendo emprego, que estão com medo de perder emprego, dos idosos que já tinham uma rotina há tanto tempo daquela maneira e aí do nada precisa estar mudando, porque eu acho que para eles deve ser tão difícil isso, de mudar assim, depois de ter tido uma rotina por tanto tempo. Para as crianças que gostam de estar correndo por aí, não podem. Eu acho que é um conjunto de coisas, eu acho que não existe uma coisa pior que a outra. O que tu acha que está atingindo assim, mais os jovens, que está dificultando mais nessa situação do medo? A Raquel já falou tudo. Ô Viegas, traz o café, o papo tá muito adulto. Traz o café. Raquel já falou tudo. Traz o café, o papo tá muito adulto. Eu tô só aqui, eu digo, meu Deus, né? A gente tá num papo, numa mesa, tá certo? Onde só tem adultos, dando depoimentos de filosofia, sociologia, comportamento. Eu estou sentindo uma treta. Tá fora do nosso contexto, eu quero saber de vocês. Você acha que a gente já tá pronto para voltar com segurança que a escola pública pode oferecer pra gente? Não. A questão das voltas às aulas, a gente sabe que não depende só da escola, né? Depende dos adolescentes também. Porque a gente sabe que quando voltar vai ter todo o cuidado, vai ter toda uma regra, um novo normal, digamos assim, pra gente seguir. Então não depende só da escola. Eu acho sim que esteja preparado, mas depende da cabeça para pensar, né? Porque, assim, eu vejo muita gente dizendo mandar o filho para a escola, se voltarem às aulas. Só que eu acho engraçado, porque os mesmos pais que dizem isso, deixam o filho sair para a orla, deixam o filho sair para o shopping, deixam o filho sair para Deus e o mundo. Agora, se for para ir para a escola, não pode, porque vai pegar e não sei o que mais. Então, eu acho que a gente pode sim, a escola está preparada sim para receber de volta. E a gente tem que ter a consciência para seguir todo o protocolo. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, mas é mais ou menos nesse mesmo caminho. Concordo plenamente que depende muito mais das pessoas que vão estar naquele ambiente do que da própria escola em si. Porém, pronto, vamos dizer assim, concordo plenamente que é uma hipocrisia muito grande essas pessoas que dizem que não vai deixar filho ir para a escola, mas o filho pode ir para qualquer outro lugar que não seja a escola. É complicado porque a educação é algo tão importante para ser tão menosprezada em uma situação como essa. Porém, nesse momento, atualmente, eu ainda acho que é um risco muito grande as pessoas se submeterem a voltar para a escola, porque é um ambiente onde tem muita gente de vários locais, com atitudes diferentes, porque às vezes, por exemplo, às vezes Ana se cuida certinho, não sai de casa para o que não seja necessário, vai e volta da escola, tudo certinho, mas eu saio de casa, vou para um monte de lugar. Então, são pessoas totalmente diferentes que podem acabar prejudicando quem tem tomado cuidado. Então, eu acho que se puder esperar um pouquinho mais, quem sabe no início do próximo ano, dar mais uma olhadinha, uma avaliada, porque eu gostaria muito que voltasse no início do próximo ano.
Mas talvez nem com isso segurança. seja. Talvez nem Com isso seja. segurança, né? Eu acho que voltar agora, nesse momento, quando a gente já está na reta final desse ano, eu acho que pode embolar mais ainda a cabeça dos alunos e também pôr em perigo a vida dos alunos, dos professores, dos funcionários, dos familiares, de quem convive naquela escola, porque não vai ficar só ali, a gente vai levar para casa tudo que a gente tem contato ali na escola. Então, eu acho um pouco complicado ainda tratar sobre esse assunto de volta às aulas. É verdade. Parabéns para as meninas aqui pela maturidade e pelo maravilhoso projeto. Aliás, né, Fabiano? Tem duas crianças aqui, eu e tu, porque as gurias ali são adultas, né? Quando elas vêm conversar, eu aqui, as professoras trazem o café, que o papo ficou adulto. Elas vão dar um signal, vai no show, a gente filosofia, vamos embora. Elas não colocaram no bolso aqui. Eu queria perguntar uma coisa para as gurias também, sobre, assim, como é que esses encontros de vocês, eles são semanais, é uma vez por semana? Como é que ele acontece? Onde é que vocês usam o WhatsApp, o Instagram? Como é que vocês se comunicam? Você é burro, cara, que loucura. No momento a gente está utilizando o Instagram, que é o @VerSempreSE. A gente dividiu, achei até bem interessante, a gente dividiu em 3 turnos. Uma fica de manhã, outra à tarde e outra à noite. Então, a gente sempre está buscando ter o máximo de contato possível com as pessoas. Se a pessoa estiver interessada em conversar por uma chamada de vídeo, a gente marca um dia, a gente conversa com a pessoa pela chamada de vídeo. Eu estava pensando, vou conversar com as meninas ainda para a gente fazer uma chamada de vídeo com todo mundo, né, que está participando, que quer participar. E uma live pelo Instagram também, para o pessoal sentir mais à vontade de poder conversar com a gente, para a gente responder qualquer dúvida. Tem toda uma estrutura montada já, né? O projeto está saindo agora, nós estamos pensando em como eles terão acesso, né, para isso aí. Eu adorei, sabe o que, professor? A ideia da reunião de quem vai entrar, de repente, no meeting, como todo mundo pode se ver, para cada um contar a sua própria história. Eu acho isso interessante, né? Alguém para ouvir. E quando ela falou dessa ideia, eu achei isso brilhante. Não sei, lá em Sergipe vocês usam um e-mail institucional também, vocês conseguem usar o Google Meet, sim, né? Sim. Por exemplo, assim, tu tá participando de todas as reuniões com elas ou não é sempre? Não, as reuniões que a gente tem são no WhatsApp, a gente se fala no WhatsApp, e aí elas construíram o Instagram, eu acompanho o Instagram, que nós estamos lançando, esse projeto é novo, ele tem apenas menos de 10 dias, não é isso, meninas? 10 dias, estamos numa fase de lançamento deles, elas falaram até no início que ficaram assustadas com a dimensão que a gente vem colocando elas para conversar muito mais em público, porque aí o projeto fica conhecido, e quem tem necessidade pode ir atrás. Por isso que eu peço a você aí, manda o link para todo mundo, para os seus alunos, para que eles possam entrar em contato com elas. Eu ia te dizer, se tu participa do projeto, se tu participa de todas as reuniões, ou quase sempre, tu pode abrir a sala no Meet para elas fazerem as reuniões, né? Ah, é? Tipo o que a gente tá fazendo aqui elas agora. Elas são adultas. Você é maluco, é? Elas vão fazer e vão mandar para mim, elas fazem tudo. Gente, eu sou guiado por elas, né? Eu dou uma ideia, elas vão lá e executam de imediato. Sim. Não, tu falou ali que elas vão fazer lives no Instagram, pronto, Fabiano, perdemos a audiência já, E elas chegam assim, bombando. Elas são bombásticas, já chegam aí causando, se espalhando. Eu conheço as duas. Ô, Fabiano, eu achei interessante isso aqui também, ó. A depressão entre jovens e brasileiros atinge 21% dos jovens de 14 a 25 anos. Tem sintomas de depressão, tu vê, né? O Brasil possui um dos maiores índices de depressão da América Latina, 5,7%. Olha ali, ó. A primeira pergunta foi: o professor consegue perceber quando o aluno está com depressão? Então a maioria aqui votou por sim, né? Só 28,6% não, né? Quer dizer, às vezes não. E aqui então a gente tem um comentário da Cristiane Viegas, da escola Rodolfo Arans, né? Ela acha que, a segunda pergunta, né? De que forma que o professor pode ajudar o aluno no processo de recuperação, né? De recuperação no caso da depressão, né? Conversando, tentando ouvir, orientar, procura ajuda profissionais específicos, né? Então sempre tem que encaminhar, né? Para o profissional, não adianta, né? Sempre encaminhar. O professor ele pode editar.
detecta e manda para o profissional responsável, né? O Ayrton aqui de Balneário Pinhal, né, tá dizendo que de várias maneiras, acessibilidade, argumentos, gestos, forma de agir. Shirley, de Arvorezinha, do Rio Grande do Sul, ela acha que pelas atividades dá para detectar, né, se o aluno tá com depressão, né. Foi muito bom, né, o debate aí, as gurias né, fizeram uma ótima contribuição aí, né? Inclusive a próxima live Papo de Professor vai ser elas, né? Nós nem vamos estar aqui. Em casa. A gente passa para as gurias aí, né? Elas apresentam. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, todos os professores estão sempre nos acompanhando aí, e deixem sugestões aí para a próxima live, né, Fabiano? Ó, o Fabiano caiu. Hoje foi o Fabiano, né? Então tá, gurias, eu queria agradecer a participação de vocês aí, muito obrigado mesmo. E até a próxima. Quem sabe a gente faz uma outra live, outra hora aí mais adiante, quando o projeto de vocês estiver mais envolvido aí. E eu vou indicar esse Instagram de vocês aí para os meus alunos, tá? Que com certeza vai ter alunos aí do Rio Grande do Sul procurando vocês. Eu acho que até é bem legal essa interatividade aí entre estados diferentes, né? Povos diferentes, né? Tá certo? Obrigado pela participação e obrigado a todo o pessoal que está nos acompanhando. Fabiano caiu antes do tempo hoje. Deu problema hoje com a apresentadora. Acho que ele voltou ali, vamos ver. Vai dar um tchau aí. Hoje foi tu, Fabiano. Levou o tombo aí, Fabiano. Gente, eu quero agradecer. Eu já meio que finalizei aí a live. Já? Quer dar um tchau pro pessoal, então? Eu quero agradecer a todo mundo aí que assiste, que comenta, aos amigos professores, que são especial aí, que participam com a gente, que preenche, ao professor Viegas, né, por essa parceria massa, que já vai, virando, era uma temporada, são 2 temporadas, a gente vai embora com esse projeto bem bacana, e hoje, né, especial aí com essas 2 meninas, que vocês dispensam comentários, me encheram de orgulho a escola, com certeza disso. Parabéns pelo projeto, certo? A Ana, que dispensa comentário, a Raquel também, né, gigante do primeiro ano, e a Ana do segundo ano, alunos do Luciano, da escola a qual eu trabalho aqui, que representou muito bem a escola e o Estado. Professor, fica aberto aí para os seus alunos entrarem no nosso projeto, e eu quero agradecer e parabenizar essas meninas. Gente, é só para dizer que eu sou do primeiro ano, eu sou só aluna do primeiro B, professor. Eu sou do primeiro ano. E a aluna agora é aquela hora que eu vou colocar lá depois da edição lá. Toim! Eu sou do primeiro ano. Uma é e a outra não. Não, eu sou também primeiro ano. Seletiva, né? Doutora, eu sou da Eu sou da eletiva. Errou! É porque assim, deixa eu explicar uma coisa a vocês. Calma. A gente tem a matéria normal e as eletivas que eles escolhem. Não é isso? E a eletiva, a gente não teve aula presencial, porque já estávamos todos em pandemia. Não. Acontece. Da sua aula normal, professor. Eu que sou da eletiva. Estou orientado. Tá uma confusão dos diabos aqui agora. Eu sou agradecer. aluna do primeiro ano. Fabiana, acontece nas melhores famílias. Eu tenho 4 turmas. E uma delas desorientada e a outra de eletiva, não é isso? Isso. Não é isso? Isso. Acertou, e a de eletiva. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Pense. Eu acostumado com elas em sala de aula, mas agora só na digital, né? Olha, ó, Laudicé tá rindo de ti aí, Eu sempre, na verdade, eu sou a pessoa que fala: gente, vamos com calma. Gente, tá indo muito rápido. Gente, o projeto está em construção, vamos com calma. Eu sou a chata do grupo, na verdade. E na verdade, o grupo não é só tipo, eu, Ana e Lara. Ana e Lara, elas formaram o projeto, mas o grupo já tem um pouquinho mais de gente. Inclusive, já vi aqui nos comentários uma pessoa de lá do grupo, o grupo do projeto, eu vi ela aqui nos comentários. E assim, muita gente não gosta muito de estar na frente das câmeras.
A maior parte do pessoal gosta de ficar por trás das câmeras. Inclusive, Muita gente sou a que nem eu pessoa e Fabiano, assim. eu sou a pessoa que fica por trás das câmeras, na verdade. Sim, Só sim. que como Lara não pôde estar aqui hoje, aí eu vim, pra não ficar tipo só a Ana aqui, né? Pra não ficar sozinha, porque eu não gostaria de estar sozinha. Mas E a é só Lara isso. ficou bem representada. Eu só queria agradecer vocês, dizer que eu tô morrendo de saudade do senhor professor Isso é e bom. agradecer quem assistiu e também dizer que é uma honra muito grande estar fazendo parte desse projeto que está sendo desenvolvido de uma forma tão bonita. E eu não poderia ter escolhido um professor melhor para ser nosso padrinho. Obrigada. Viu aí? A gente vai se encontrar pessoalmente, vai ser abraço o tempo todo, viu? Obrigado, gente. Ó, beijo pra vocês. A gente se encontra aqui segunda-feira, 20 horas, no canal, né, do professor Viegas. Papo aí, Papo de professor. professor. E Norte a Sul. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Obrigado a todos.